Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, você mamãe, você papai, mais uma live do Feta Vida Plena, muito bom estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Sampa, mais conhecido como Sampa pelo meu sobrenome japonês. O meu propósito no canal do Feta Vida Plena é ajudar você mamãe, você papai, nesses 18 meses mais importantes da vida do seu bebê, ou um dos mais importantes da vida do seu bebê. O que são esses 18 meses? São os 9 meses da gestação e os 9 meses pós-nascimento. É onde a gente consegue trabalhar muito no alicerce da psique deste bebê, deste filho ou filha, e a gente consegue fortalecê-lo e formar como ele vai ver o mundo a partir deste momento. E aí a jornada dele passa a ser muito mais fácil ao longo da vida. Obviamente que não basta só isso, né? Você mamãe, você papai tem uma série de responsabilidades e de estímulos e muitas coisas que é importante que você faça para a formação e para a educação de seu filho ou filha. Ok? E o tema de hoje é casamento, gestação, parto, puerpério e criação dos filhos. Legal, Sampa. E o que isso tudo tem a ver? Ou melhor, o que o casamento tem a ver com isso? Bom, se você é uma mãe de produção independente, a gente não vai estar falando do casamento, mas eu imagino que um dia você vai se relacionar com alguém e vocês vão dividir a criação deste seu filho ou desta sua filha. Então, escutar o que vai acontecer hoje é bastante importante, porque vale tanto para o período da gestação, quanto depois que o seu filho ou filha nasceu, tá bom? Bora lá. Eu vou compartilhar hoje com vocês também uma pesquisa que foi feita no Brasil. Isso é bacana, porque diferente de quando a gente coleta os dados de uma pesquisa feita na Inglaterra, ou na Ásia, sabe, ou em outro país da América Latina. Não, é uma pesquisa feita no Brasil, com a realidade do Brasil, e uma realidade recente. E a gente vai confrontar isso também de uma certa forma com esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? E que aí as coisas são diferentes. Nós sempre dizemos, quando a gente pode nas lives e também nos atendimentos, que casamentos saudáveis geram filhos saudáveis, casamentos prósperos geram filhos prósperos, e a base do relacionamento que promove diretamente a liberdade desses filhos ou filhas, né, que nascerão. Bora lá. Eu vou começar então compartilhando a pesquisa, e a partir desta pesquisa a gente vai trabalhando a informação com vocês, ok? Essa pesquisa foi feita no Rio Grande do Sul, com um grande número de mulheres, e olhem só que interessante. Eu vou compartilhar com vocês hoje somente a pesquisa a respeito da conjugalidade, né? O que é isso? Eu vou ler para vocês para ficar mais fácil. Esta categoria abrange as impressões das gestantes sobre seu relacionamento com o companheiro e as repercussões da gestação na vida conjugal. Aí, gente, eu vou ler esta pesquisa, eu vou colocar as armadilhas em que os casais caem sem ter consciência disso, e que impacta depois no relacionamento do casal. Como eu disse, boa parte dos casais se separam antes do filho completar 1 ano de vida. E uma outra parte muito grande se separa até o filho ou filha completar 3 anos de vida. Então, esta categoria abrange as impressões da gestante sobre seu relacionamento com o companheiro e as repercussões da gestação na vida conjugal. De um modo geral, elas se mostram satisfeitas em relação às mudanças ocorridas, especialmente pelo fato dos companheiros terem passado a dividir mais as tarefas dentro de casa. Então, o relato de uma das mães: eu tive que diminuir mais as minhas atividades em casa e ele foi me dando mais apoio. É bem legal. Outra razão para a satisfação das gestantes foi o fato de perceberem com a gravidez maior solidez no relacionamento conjugal. A gente se uniu mais, disse uma das mães, né? Com a gravidez a gente se uniu mais. Isso realmente é bem legal e importante, inclusive, para a gestação, para o bebê que tem dentro de você, mamãe. E aí uma outra mãe disse o seguinte, né? Além de falar que se uniram mais, a gravidez foi a melhor coisa para o relacionamento. Criou uma solidez que antes não tinha. Ademais, as gestantes perceberam-se satisfeitas pelo bebê preencher um espaço que estava livre na vida do casal. Eu acho que... Aí uma outra mãe disse assim: eu acho que vai preencher assim um espaço do casal, vai melhorar, porque a gente se dá super bem e eu acho que faltava um complemento, um filho. Não sei se vocês perceberam, mas tem uma série de armadilhas aqui. Olhem só algumas armadilhas que tem aqui nisso tudo que eu falei. Vou repetir a fala de uma mãe, né, que disse que o relacionamento melhorou. Aí vocês vão entender no final
qual o grande risco dessa armadilha, como isso impacta na relação entre o casal e, naturalmente, na vida do seu filho ou filha. Quando a mãe ela se demonstra satisfeita na gestação porque o casal ficou mais unido, então vamos pensar agora nesse momento de pandemia. Com a pandemia, os pais passaram a ficar, pelo menos os que puderam, né, a ficar mais em casa, né, com o home office, ou ficou part-time, né, uma parte do tempo trabalhando na empresa, no escritório, ou em reuniões, ou em cliente, e outra parte do tempo em casa. Isso facilitou para as mães que estavam gestando e que estão gestando. Por quê? O marido mais presente, elas se sentem mais seguras, se sentem mais acolhidas emocionalmente, os maridos conseguem participar mais das atividades de casa, da gestação, e isso é um super facilitador. Agora, olhem a armadilha aqui. A gente se uniu mais, disse a mãe. A gravidez foi a melhor coisa para o relacionamento. Criou solidez que antes não tinha. Gente, isso é um assunto bastante terapêutico e profundo. Então, eu vou pedir para que vocês escutem isso como se fosse uma criança naquela idade de início escolar, disposta a absorver e aprender tudo. Mesmo que o que seja dito agora não faça muito sentido para você, neste momento, se fizer, melhor ainda. Se não fizer, deixa guardado, que uma hora cai a ficha, tá bom? Quando a mãe diz que a gravidez foi a melhor coisa para o relacionamento, o que é que vocês entendem a respeito disso? Nós temos algumas possibilidades. Vamos supor que a relação antes da gravidez não estava tão boa. E aí, com a gravidez, o homem passou a participar mais e a ajudar mais nas tarefas do lar. Agora, a pergunta que fica é: o que é que está por detrás dessa mudança de comportamento do pai? Será que ele está fazendo isso? Ele está ajudando mais pelo bebê que vai nascer, pela esposa, pelos dois? Vocês percebem, é muito sutil isso. Normalmente, não estou falando que isso é uma regra, né? Então, às vezes você que está me escutando não faz parte deste exemplo. Mas normalmente, o homem, ele inconscientemente acaba fazendo isso mais pela esposa ou pelo bebê. O que é que vocês acham? O discurso é que normalmente é pelos dois, ou pela esposa, mas inconscientemente ele acaba fazendo mais isso pelo bebê. Uma outra coisa que é comum acontecer com as mulheres também, nessa mudança toda que vocês mamães passam, né? Mudança hormonal, fisiológica, emocional, ficam sensíveis. Muitas vezes este bebê também vem preencher um vazio emocional de longa data. E que este vazio emocional, às vezes, poderia até estar sendo estimulado pela relação sua com o seu marido. E que com essa vinda deste bebê, isso muda, né? Porque você passa a ter um ser diferente. E aí existe uma transferência quase que de responsabilidade para este bebê que está dentro de você preencher esse vazio. Como assim, Sampa? É como se você colocasse o seu olhar para esse bebê e você tivesse um retorno de amor, de reconhecimento, ou onde você se sente mais empoderada nesse momento da sua vida, porque você está sendo mãe, e este vazio, ele se preenche um pouco. E aí, para complementar tudo isso, o marido começa a fazer coisas que antes não fazia, aí imagina como fica a cabeça de algumas mulheres grávidas. Poxa, gente, ela está se sentindo mais preenchida, tem uma nova vida vindo, e o meu marido também está me ajudando em casa, coisa que ele não fazia antes, e ela vai se sentindo mais amada. Isso tudo, gente, para a gestação, ele é muito bom, né? Porque a mãe vai se sentindo mais tranquila, mais amada, mais segura, e tudo que a mamãe sente, de alguma forma o bebê sente. E o bebê, naturalmente, aí dentro do ventre, desse ambiente intrauterino, vai se sentindo mais amado, mais seguro, e isso é super importante, porque essas impressões vão ficando marcadas nele. A gente vai criando as primeiras memórias emocionais nele. Então, quanto mais você sente e estimula o bebê com essas emoções, mais dessas memórias nós vamos criando e fortalecendo o alicerce emocional dele, a base da psique dele, a base da personalidade dele, a base de como ele vai ver o mundo. Então, isso é muito bacana. Então, até aí, o que aconteceu? A gente não viu nada de errado, ou nada de não ok. Só que o que acontece?
Quando o pai ele muda o comportamento pelo bebê ou para o bebê, a mãe também muda o comportamento, se sente mais preenchida, focando no bebê. O pai, quando muda esse comportamento, ele também se sente lá mais capaz de proteger o filho, ele se sente mais o cara, entendeu? Né? Porque no inconsciente da grande maioria dos homens, o papel principal para ele é de prover, é de proteger, né? É de ser o provedor não só financeiro, mas também de prover emocionalmente para que a sua família seja feliz. E a vinda de um filho significa, de uma filha, significa o início de uma família. Ah, é, Sampa, o início de uma família? É. Quando um homem e uma mulher se unem, eles são somente um casal, não são uma família ainda. É uma vida diferente de uma família. É uma vida a dois, né? Às vezes eles conseguem ver mais um para o outro, conseguem se dar mais um para o outro. É uma vida diferente, é uma vida a dois. Com a vinda do primeiro filho, do segundo, do terceiro, mas enfim, com a vinda do primeiro filho ou filha, é que se forma a família. E aí o tempo precisa ser dividido. Só que esse casal, ou a maioria dos casais, eles não foram educados ou orientados a dividir esse tempo. E nem foram informados de como eles devem priorizar a relação. E é justamente isso que acaba promovendo, ao final, muitas separações assim que os bebês nascem. Então, por isso que muitas acontecem até o bebê formar 1 ano. Depois outras acontecem até os 3 anos de idade, assim, em grande número. É mesmo, Sampa? Como assim? Me explica um pouquinho mais, não está muito claro. Vou deixar isso mais claro para vocês. Então lembra aqui de novo? A mãe está feliz na gestação, porque o marido está participando mais, está ajudando mais em casa. E agora, como tem a pandemia, ele tem ficado mais, então naturalmente estão mais próximos. Super ok, que bom, que legal isso. Mas o fato é, o que é que está unindo esse casal? É o amor e a intimidade que um tem pelo outro? Ou é a gestação? Ou é o filho? Se a gente for pensar no ambiente do filho, do bebê, ou da filha, né, deste bebê, desse neném no ventre, o importante é que eles se sentem bem, que a mãe se sinta bem, que a mãe se sinta segura, que a mãe se sinta acolhida. Isso é o mais importante, né, porque isso está fazendo bem para o bebê. Mas só que, quando o casal não tem essa consciência do motivo pelo qual eles estão mais unidos, todo o propósito traz uma união. Então, se eles estão unidos somente pelo propósito do filho ou filha, a mãe vai se sentir feliz nesse momento, até porque talvez seja algo que ela não tinha sentido antes, além da sensação toda que ela está tendo pela gestação. Só que vocês percebem que se eles estão se unindo mais pelo filho, eles estão assumindo fortemente o papel de pais, mas estão deixando de lado qual o papel, gente? O papel de casal, o papel da prioridade no relacionamento entre eles. E esse é um erro, gente, muito comum. Muitos pais, né, passam por isso. Ou seja, eles eram um casal, começam a se tornar pais, né, até uma responsabilidade parental, e o papel enquanto pais se torna maior do que o papel de casal. E isso não pode acontecer. Porque quando você, vê se faz sentido para você, mamãe e papai que está escutando aqui a live, quando você inconscientemente percebe que se une a sua esposa ou ao seu marido, mas em função do filho, você automaticamente começa a imputar uma responsabilidade no seu bebê que vai nascer, na sua filha ou no seu filho, muito grande. E este é o início da corrente que você amarra no pé do seu filho ou filha e que impede ele depois, na vida adulta, de decolar, de ser livre, de prosperar. Quando eu digo prosperar, não é prosperar financeiramente, porque financeiramente é uma consequência, de prosperar emocionalmente, de prosperar para com a família, de prosperar nas relações, naturalmente de prosperar na vida profissional, de sentir-se, como que eu posso dizer, pleno. Por quê? Essa corrente amarrada no pé deste filho ou filha, que começa a se formar quando o casal deixa de olhar para si e passa a olhar só para os filhos, na ponta dessa corrente fica um grande peso. E este peso, muitas vezes, é o que a gente costuma chamar de uma missão, ou uma das missões que ele assume na vida, é a de manter este casal junto. Notem só, é de manter este casal junto. Como assim, Sampa? Pensa comigo. Se a mãe e o pai, na gestação, eles começam a não olhar muito para si,
e olhar principalmente para o filho, lembra, voltando para esse momento da gestação, para o bebê lá dentro da barriga, é super, bioquimicamente está perfeito, mas está se formando um jeito de ser e de se comportar e de viver e de estabelecimento de prioridades inconsciente dos pais, no qual tudo agora são os filhos. Gente, eles são muito importantes, justamente por eles serem muito importantes na nossa vida, é que nós temos o dever de olhar, em primeiro lugar, para a nossa relação com o nosso parceiro, com a nossa parceira, né? A relação do casal no casamento. Porque quanto mais o casal olhar um para o outro, verdadeiramente um para o outro, mais os filhos ficam livres. E mais os filhos aprendem a se relacionar dessa forma como vocês estão se relacionando. Então o que acontece? Aí depois o bebê nasce, então o homem estava estudando em casa, a mamãe estava super focada no filho. Às vezes até rolava assim, sexo com intensidade, porque a mãe estava feliz que o marido estava lá e o marido também vendo a coisa toda acontecendo e também se sentindo poderoso, porque ele percebia, ele tinha um retorno da esposa que estava feliz com isso que ele estava fazendo. Então, legal, isso criava um desejo nos dois e se encontravam mais vezes na cama, mas o pilar de tudo isso tem sido o filho, o bebê. O pilar dessa melhora na relação não pode e nunca pode ser os filhos. Esta melhora tem que ser em função do comportamento ou do papel do marido, ou do comportamento e do papel da mãe, focados um no outro, né? Com a consciência clara de que é importante que se deem bem. Então, gente, isso é super desafiante. Aí vamos lá, então vamos continuar a história. Aí o bebê nasce. Quando o bebê nasce, a gente tem esses primeiros meses e é uma loucura, né? Se a gente na pandemia o marido ainda consegue estar mais presente, ele consegue ajudar um pouco mais. Mas tem muito lugar que, agora que a gente está na bandeira vermelha, mas tem muito lugar que eles já tiveram que voltar, né, para a vida, para trabalhar, para ficar fora. Então, aí o que acontece? Aí depois que o bebê nasce, a mãe ela tem que dar de mamar, o bebê acorda à noite, o bebê demanda muito. E esse casal começa a ficar um pouco mais distante. E eles nem se dão conta de que eles praticamente só estão olhando para o bebê e não estão olhando para si. E é interessante porque quanto mais eles olham para o bebê e menos eles olham para si, a gente tem dois movimentos. A gente vai ter aquele movimento que, dependendo de como foi a gestação, o bebê ele vai dormir super bem nesses 3 meses, não vai chorar, vai mamar super legal. E a gente tem um outro movimento onde, dependendo de como foi a gestação, o bebê ele não vai querer sair do quarto dos pais. Ele talvez tenha dificuldade em mamar, ele talvez chore muito, e ele vai fazer isso com muita frequência para aproximar os pais. Como assim, Santão? Para aproximar os pais? Olha só que interessante. Porque quando ele chora, mesmo nessa pandemia, o pai às vezes para de trabalhar para ver o que está acontecendo, vai tentar apoiar a mãe. Mãe, o que está acontecendo? Tal? Tem alguma coisa que eu possa fazer? E etc. Mas estão focados no bebê, sabe? É como se este bebê conseguisse, através desse choro, unir os dois. Gente, é muito maluco isso. E aí, você imagina o seguinte na psique da mãe. Se ela passou uma gestação onde ela focou no bebê em primeiro lugar, tudo bem focar no bebê em primeiro lugar, acontece isso e para a gestação foi até boa, mas é importante você ter a consciência de que eu foco no meu filho, porque é o momento que ele mais precisa agora na gestação, mas eu não esqueço que existe uma vida adulta entre eu e meu marido, e que existe intimidade e que a nossa relação ela precisa ser preservada acima de tudo. E a mesma coisa vale para o homem, né? Que esta relação com a sua esposa ela precisa ser preservada acima de tudo. Porque se não tiver essa consciência, se cai na armadilha de esquecer da relação entre o casal e focarem somente nos filhos. E aí começa a acontecer, gente, não sei se vocês já perceberam isso na família de vocês, com os mais velhos que já estão há bastante tempo casados, ou às vezes até dentro de casa com teu pai e com a tua mãe, que às vezes parece que só viveram para os filhos. E eles estavam casados, às vezes, protocolarmente. Então, você já teve aquela história do tipo, nossa, se não fosse os filhos, já tinham separado há muito tempo. Mas já escutaram alguma história assim? Já pensaram sobre isso? Observando outras pessoas? Eu tenho certeza que você não gostaria que falassem isso de vocês, ou para vocês. Se não fossem os filhos, eles já teriam se separado há muito tempo.
Tenho certeza que vocês gostariam de ouvir. Nossa, esse casal é diferente. Esse casal se curte, esse casal aproveita a vida, independente da, da situação financeira. É um casal que se trata diferente, que se respeita diferente. E os filhos, por consequência, e nem por isso, né, deixam de amar os filhos e de dar atenção para os filhos. Então, esta ordem da relação entre homem e mulher, em primeiro lugar, é importantíssimo para se ter essa consciência. E detalhe, né, mamãe e papai? Quando você faz isso, você acaba ensinando naturalmente, porque o seu filho e filha eles estão observando como vocês se relacionam, a mostrar o que é uma relação saudável, o que é uma relação próspera dentro de uma família. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão repetir isso na família deles. É muito louco, porque as histórias onde você escuta as pessoas dizendo: nossa, se não fossem os filhos, esse casal talvez estivesse separado, ou aquele casal só vive pelos filhos e não vive para si. Os filhos tendem a repetir a mesma coisa na família deles, que eles vão fazer com suas esposas, e as filhas com seus maridos. Então, é muito sutil esse tipo de coisa. Outro ponto importante também: o casal que vive pelos filhos e esquece de si, né? Quando os filhos começam a sair de casa, quando começa a chegar a adolescência, que é ideal que eles tenham mais autonomia e façam mais coisas sozinhos, mesmo neste mundo de insegurança que a gente vive, não só de pandemia, mas de violência, de risco de vida fora de casa, esses filhos, ao invés de terem autonomia para sair de casa, eles acabam ficando mais presos dentro de casa emocionalmente pelo movimento inconsciente dos próprios pais. Porque já que viveram o tempo todo pelo filho ou pela filha, nenhum pai, nenhuma mãe quer perder o seu filho ou filha. Gente, o negócio é tão maluco que nenhum pai ou nenhuma mãe quer perder o seu filho ou filha, que vocês já viram fotos de álbum de casamento em que, às vezes, o marido tá naquela posiçãozinha assim, né, com o bracinho aqui assim, e aí a esposa traça o bracinho por dentro aqui do lado, e a mãe do lado dele, eles estão de mão dadas assim. Se a gente for olhar assim pela foto, que bonito, que lindo, né? Amor, filho e mãe, família bacana, tá ok. Nesse aspecto, sim. Mas num olhar terapêutico e sistêmico, mostra o quanto essa mãe ainda segura este filho, quanto essa mãe ainda tem domínio sobre este filho. E que esse domínio provavelmente vai impactar na relação deste filho com essa nova esposa. Então, gente, quando o casal põe em primeiro lugar a relação entre eles, eles conseguem, quando a gente fala que conseguem dar liberdade para os filhos e autonomia para os filhos, é porque eles conseguem disponibilizar um espaço emocional para que eles possam viver melhor a vida deles, né? A vida deles significa construir os seus relacionamentos, buscar a profissão que gostam. Se sentem livres para isso, não precisam atender as demandas e as projeções que os pais fizeram sobre ele. Ele vai poder ser quem ele quer, né? E poder ser feliz assim, poder ser próspero assim, poder ser saudável e abundante assim. Ele vai poder viver bem o seu casamento, porque a mãe dele não vai estar se intrometendo no casamento deles, né? Ou a mãe dela não vai estar se intrometendo no casamento deles. Outra coisa que é muito comum acontecer também aqui, quer ver? Eu vou até ler para vocês como é que está aqui na pesquisa. Então eu falei para vocês as partes boas, né, que as mães perceberam com a gestação, o que aconteceu na conjugalidade, né, que é assim que eles chamam aqui, na relação entre eles como casal. Então olha só, eu vou ler outro aqui para vocês. Ó. As gestantes também revelam sentimento de insatisfação diante das mudanças observadas na relação conjugal. Elas se viram tolhidas pelos companheiros em sua capacidade de realizar as tarefas do dia a dia. Tudo ele quer fazer. Antes não era assim. Agora ele não me deixa fazer nada, está sempre ali. Me incomoda demais. A insatisfação teve como base um sentimento de ciúme e insegurança em relação ao companheiro, estando este relacionado tanto com outras pessoas. Aí já é um outro, só para não continuar não perder, né? Então, o primeiro ponto aqui, ó, que foi dito assim, elas se viram tolhidas pelos companheiros em sua capacidade de realizar as tarefas do dia a dia. Então, assim como algumas mães ficaram felizes porque os maridos começaram a ajudar mais, outras mães começaram a dizer assim, pô, peraí, isso aqui eu quero fazer.
eles quiseram ajudar demais e elas se sentiram invadidas, né? Ou às vezes por não fazer ou por não deixar fazer, ou se sentiam controladas, né? Coisa que antes elas tinham liberdade de fazer. E o pai tem a melhor das intenções nesse momento, mesmo não tendo consciência, está fazendo isso pelo esposo, pelo filho, mas a intenção é super boa. Mas o ponto aí, a armadilha aí é a seguinte: a mãe que se sente invadida porque acha que o pai de repente está fazendo demais, vamos supor, a mãe quer lavar uma louça, e o pai fala assim: não, deixa que eu cuido da louça, você vai lá descansar, sei lá, você já está lá com 30 semanas, os pés estão inchados, né, já está pesando bastante a barriga, e ela fala assim, e o pai fala assim: não, vai lá, senta lá e fica lá. E a mãe talvez, ela se sinta assim, quando ele diz assim: não, deixa que eu lavo. Algumas mães poderiam ficar felizes por isso e outras mães incomodadas, né? Talvez se sintam incomodadas porque mexe num núcleo de incapacidade. Como assim um núcleo de incapacidade? Vou colocar em palavras para traduzir um pouquinho, tá? Poxa, eu sempre cuidei disso, agora não posso cuidar? Né? Por exemplo. E não é que não pode cuidar, você pode cuidar. É que emocionalmente acaba pensando dessa forma. Aí, neste momento, já não é bom para a gestação. Porque ao invés da mãe sentir coisas boas por essa participação do pai, ela acaba se sentindo incapaz, inválida, ou que não serve, ou que... E aí começam a vir outros pensamentos negativos. Papai, você que está escutando aqui, é super importante você ter esta sensibilidade. Então, o melhor para você como rede de apoio é, primeiro, saber que você está fazendo isso em primeiro lugar pela sua esposa, porque você a ama muito, porque você a quer bem, e porque tem consciência de que a prioridade é a relação entre vocês dois. E segundo, porque isso também faz bem para o seu filho, claro. Né? É bom que a sua esposa se sinta segura, tranquila, emocionalmente, sabe, bem. E se é importante que ela se sinta emocionalmente bem, é importante você ter a sensibilidade, papai que está escutando, de saber até onde você vai. Nem sempre o melhor é o que você acha, mas o melhor é o que vai fazer a sua esposa, né, essa mãe grávida, se sentir melhor. Então, se ela está sinalizando que é para você, opa, dar uma parada, mesmo você entendendo que é bom que ela descanse, que o pé está inchado, etc., mas se ela quer cuidar da louça de casa, é deixar ela cuidar. É deixar ela cuidar, e elogiar, né? Imagina o seguinte: a mãe se sente invadida e controlada, porque de repente você quer fazer coisas que você não fazia antes e quer fazer cada vez mais para poder deixar ela mais tranquila. Mas se para ela isso não a deixa tranquila, ela quer lavar a louça, significa que ela quer se sentir livre para fazer o que ela quiser fazer, capaz de fazer, se sentir cuidadora, se sentir mulher, um monte de coisa. Então, imagina se você deixasse ela sem cuidar da louça e ainda a elogiasse. A elogiasse da seguinte forma: olha, mas você é muito forte mesmo, né? O nosso bebê já está grande dentro de você. Eu percebo como ele vai ficando cada vez mais pesado. Isso, às vezes, te gera alguma dificuldade, que às vezes não é fácil para você. E mesmo assim, você ainda quer cuidar das coisas. Você é maravilhosa, você é sensacional. Eu realmente não podia ter escolhido uma outra mulher para que não tivesse sido você. Buf! Essa mãe ela ia ficar assim: uau, cara, eu amo esse meu marido, esse é um homem mesmo. Ia se sentir super bem, super segura, super capaz, super válida, super empoderada, super poderosa. Isso para o bebê é sensacional, né? Isso para a gestação é tudo de bom, é tudo que ele ou ela precisa lá dentro bioquimicamente, emocionalmente, na formação da psique, na formação da personalidade, está perfeito. Então, olha só o quanto você pode fazer, né, papai, pela sua esposa. E não é fácil, gente, ter esse tipo de insight, ter esse tipo de informação, ter esse tipo de consciência, ainda mais quando você é mais jovem. A geração de hoje, a gente tem diversos perfis, né, nas gerações atuais. E normalmente, as gerações que passaram por uma situação econômica com mais dificuldade tendem, não que seja assim, né, e que as mães não foram aquelas mães com aquelas asas desse tamanho que deixavam sempre os filhos debaixo das asas.
são pessoas que têm um perfil mais acolhedor e mais sensível. Os filhos que criaram, independente da classe social, foram criados com muito conforto, muito conforto porque os pais cuidavam de tudo, tendem a olharem mais para si e menos para os outros. Então não tem essa capacidade empática desenvolvida para perceber que estão invadindo o espaço do outro. E o limite do espaço do outro a gente percebe quando eles mostram que não está legal. E se não está legal, o que a gente quer fazer, por mais que pareça ser certo, não é o melhor a ser feito. Pode até ser feito, mas antes é importante que este casal entre em acordo antes a respeito disso, para que ambos concordem. Gente, é como se fosse uma sociedade, sabe? Eu não sei se você, mamãe, ou você, papai, que está assistindo, vocês já fizeram alguma coisa com alguém, ou algum negócio com alguém, ou algum trabalho com alguém. Mas o fato é, sempre que você desenvolve alguma coisa com alguém, é importante que isso seja feito em comum acordo, né? Ou que, pelo menos, os papéis e as responsabilidades, os afazeres de cada um, sejam muito claros, né? Quando eu atendo casais, a gente sempre deixa claro para esses casais, obviamente são eles que trazem isso, qual é o melhor papel e qual a melhor responsabilidade de cada um dentro da relação. Ao longo dos anos, é importante que esses papéis sejam revisados, né? Porque tudo muda, né? Os filhos crescem, depois de um tempo a família tem uma situação financeira melhor, etc. E tal. Então as responsabilidades mudam, as demandas, em um momento os filhos saem de casa, então as demandas mudam. E quando o casal ele tem a consciência de que, em primeiro lugar, é importante a relação entre eles para que tudo abaixo dê certo, e abaixo significa que os filhos estão abaixo, né? Se um casal não está se dando bem, embaixo não vai ser ok. Normalmente eles revisam este acordo de responsabilidades e papéis. É muito bacana isso. De forma inconsciente. Quando se tem consciência ainda, uau, aí fica perfeito. Aí fica como é para ser, né? Ou como é para ser para que tudo dê certo. Tá? Então, voltando aqui, casamento, gestação, parto, puerpério, criação dos filhos. Então, uma boa relação no casamento, uma boa relação entre o casal, uma relação adequada, faz com que a gestação seja boa, porque a mãe vai se sentir mais tranquila, mais segura, né, mais capaz, principalmente aqui a segurança, mais segura. Quando a mãe se sente mais segura, naturalmente o parto ele acontece de uma forma muito tranquila, de uma forma muito fluida. E quando a mãe se sente segura na gestação e tem um parto fluido, significa que o bebê ele foi envolto neste ambiente intraútero de estímulos positivos para que formasse bem a personalidade, a psique, o alicerce emocional dele. E aí, quando ele nasce no puerpério, nesses primeiros 3 meses, ele tende a ser um bebê que dorme bem, um bebê que mama, um bebê que só chora quando tem alguma necessidade específica, que é a forma que ele tem de se comunicar, um bebê que vai crescendo um pouquinho mais, que vai no colo das outras pessoas tranquilamente, um bebê que tem a transição, ou já desde o início ele já consegue dormir no quarto dele, ou depois de 6 meses já está dormindo no quarto dele. É um bebê que vai lidando com algumas frustrações importantes que vão surgindo, porque nem sempre ele vai ter a mãe e o pai à disposição a todo momento. Por que não vai ter a mãe e o pai à disposição a todo momento? Porque é importante que a mãe e o pai também sigam a vida deles. E que é importante que essa mãe e o pai também olhem para eles, tenham um momento um para com o outro e não só para com os filhos. Só que, como na gestação, este bebê, ele esteve neste ambiente bioquímico bom, porque a gestação foi boa, porque o parto foi tranquilo, ele vai saber lidar com essas frustrações de não ter os pais à disposição o tempo todo. E essa frustração de não ter o pai à disposição o tempo todo, uma vez que ele foi preparado já no ventre para lidar com essas frustrações, vai fazendo com que ele saiba desenvolver estratégias, né, para dar conta das frustrações que vão vir na vida, né? E aí, a gente está falando assim, depois criação e educação dos filhos, né? Eles vão se tornando crianças resilientes, que sabem lidar com as situações que vão surgindo. Porque eles já aprenderam depois que nasceram, os pais nem sempre estão à disposição deles,
que os pais eles precisam de um tempo para eles, que os pais precisam de um tempo para a vida deles e que ele também vai buscando o seu caminho para viver a vida. Mas assim, ele aprende, se os pais vivem a vida deles sem perder o olhar para os filhos, ele também aprende que é importante que ele viva a vida dele. Se os pais só vivem a vida dos filhos, só resta para os filhos viverem a vida dos pais. Gente, olha que coisa maluca. Se os pais vivem a vida dos filhos, os filhos acabam tendo quase que uma missão de viverem a vida dos pais, ou viverem para os pais, ou de unirem esses pais, porque se esses filhos serem de casa, esses pais vão se separar. Mesmo que isso não aconteça, de fato, é o que fica na cabeça, muitas vezes, deste filho, dessa filha. Então, se acontecer como a gente falou, os pais têm essa consciência, a gestação foi tranquila, parto fluido, os filhos, nos primeiros 6 meses, eles se sentiram muito amados no ventre, continuam se sentindo muito amados, porque os pais têm essa consciência de como estimular isso no bebê, mas também esses pais vivem para si também, não só pelos filhos, os filhos lidam com essa frustração, vão aumentando a capacidade de resiliência, vão criando estratégias para saberem lidar quando as coisas não acontecem como eles querem. Aí eles vão se tornando crianças que não são aquelas crianças birrentas, que não são aquelas crianças que, quando querem alguma coisa e não ganham, se deitam no chão e começam a chorar, a fazer escândalo, a berrar. Olha só, gente, quanta coisa diferente. Porque elas vão aprendendo a lidar com os nãos que a vida traz. Esse não pode ser porque a coleguinha lá da escola não deu a bonequinha para ela e não era para dar porque a bonequinha dela, tudo bem, não dá, não é dela. Mas aí ela não aceitou, bateu na criança, pegou a bonequinha à força. Não, ela vai lidar com aquilo, ok, não quer, tudo bem. Vamos arrumar outra coisa para brincar. Vai sofrer menos bullying, porque se começarem, ela vai saber como lidar com isso. Vou contar para vocês assim, sei lá, eu como japonês, será que eu sofri bullying? Pra caramba! Né? Mas acho que todo mundo, de alguma forma, sofreu bullying. Alguns mais, outros menos. A questão é como a gente lida com isso. Eu imagino o seguinte, eu era cabeçudão, ainda sou cabeçudo. Minha cabeça era muito grande, eu era magrinha, era um palito. Um palito de fósforo, meu cabeçudo, um corpinho todo fininho. E sofria bullying. Japonês, japonês. E meu sobrenome, Sampa, meu nome do meio é Masataka, né? Então eles falam, Massa e Ataka. N motivos. Mas eu era o primeiro a brincar quando eles faziam essas coisas comigo, sabe? Eu nunca entrava na reatividade. Eu sempre entrava na brincadeira junto com eles, aí perdia a graça, eles não viam porquê, né? Fazer bullying comigo, porque eu mesmo brincava comigo e fazia piada comigo e falava, mexer com esse japonês não tem graça. Então isso não quer pra frente. Ou seja, ao invés de eu agir reativamente e tentar brigar, bater nele, sair chorando, contar para a professora, contar para os pais, eu me virava bem. Como que eu me virava bem? É porque internamente eu tinha uma segurança que me permitia não agir, não ser reativo para com essas brincadeiras. E esta segurança, ela foi plantada principalmente na gestação. E que depois, esses estímulos foram sendo reforçados, mas ela começou lá na gestação. Então, gente, super importante, mamãe que está me escutando hoje, que está assistindo, papai, vocês vão sim cuidar do bebê de vocês, do filhinho, da filhinha, vão investir neles, mas acima de tudo, em primeiro lugar, vocês vão investir no relacionamento de vocês com o seu marido, você marido com a sua esposa. Nunca perder isso de vista. Então, se você tem um caderninho, uma agenda, ou usa a agenda do Google, por exemplo, ou no seu celular, todo dia, todos os dias, coloquem uma atividade que vai reforçar o seu relacionamento com a sua parceira ou com o seu parceiro. Coloque um lembrete. É importante que eu fique atento, atenta, quais são os limites até onde eu posso ir com essa minha esposa ou com esse meu marido. Não importa se você está na gestação, se o bebê acabou de nascer, se o bebê já está com 6 meses, é importante que isso esteja em primeiro lugar. Faz uma reflexão se você tem olhado para a sua parceira, se você tem dado atenção para o seu parceiro. Caso você não tenha feito isso, ou não esteja fazendo isso, olha para a sua relação como que ela está. Será que ela está boa? Será que, se não existisse os filhos, como que seria a relação de vocês? Que nota você dá de 0 a 10 para a sua relação? Se essa nota não foi 10, e tudo bem não ser 10, né, gente? Porque 10 é muita nota.
Mas se essa nota não está nem 7, 7 já é algo mais comum, né? Onde a relação está boa, o que é que você pode fazer para que a sua relação fique melhor e você possa, pelo menos, dar nota 7? É natural que em alguns momentos a vida é assim, né? Vocês vão passar por algumas situações onde a relação vai ficar ruim, mas vocês vão dar conta disso e vocês vão voltar da nota 7, às vezes alguns momentos onde a nota é 10, a nota é 1000, mas o importante é que você sempre tenha isso em mente, cuidar da sua relação. Se você acredita em algo maior, eu não sei qual é a sua religião, eu acredito em Deus, né? Então, primeiro, olha a sua relação com Deus, seu casamento com o Pai. Essa é a ordem. Segundo, olha a sua relação com a sua esposa, com o seu marido. Terceiro, olha a sua relação com os seus filhos. É nessa ordem, gente. É nessa ordem. Ah, e a relação com a minha mãe? E a relação com o meu pai? Né? Tô falando isso pra você, mamãe, você, papai. Como assim? Sabe aqueles... Tem casamentos que é assim, gente, que todo domingo é dia de almoçar na casa do sogro, na casa das mães do marido, dos pais do marido, na casa dos pais da noiva, da esposa, e isso não muda, né? Mas de repente a esposa quer fazer um outro projeto, um outro programa, né? Quer dizer, o pai também quer fazer outro programa no final de semana e não rola porque tá lá que tem que ir no domingo, todo mundo se junta e se reúne na casa do avô, do marido, na casa da avó, na casa do sogro, da sogra, assim por diante. Não, gente, isso vem depois. Isso vem depois de quem? Dos filhos. Olha só que loucuras isso. Né? Eu digo assim, loucura talvez pareça loucura para você, que isso é uma quebra de paradigma. Normalmente, os recém-casados, e mesmo aqueles que já estão casados há algum tempo, em primeiro lugar vem a relação deles com os pais de criação e depois a relação com a esposa e com o marido, depois a relação com os filhos. Não, gente. A ordem é essa aqui, ó. Você com Deus, a sua relação com Deus, você com o seu marido, você com a sua esposa, você com os seus filhos, e depois vem você com a sua família que te criou, que te pôs no mundo. Essa é a ordem. Esse é importante que seja o olhar de vocês. Isso faz com que a família de vocês seja saudável e o seu filho, sua filha, ele acaba aprendendo, né, de observar vocês. Né? Os filhos aprendem muito mais observando, vendo, sentindo o que acontece, né, dentro dessa família, dentro dessa casa, no mundo, do que escutando o que a mãe fala, o que o pai fala, as lições de moral que às vezes a gente quer dar e que é incongruente, porque a gente fala uma coisa e age de uma outra forma. Bom, gente, é isso. Então, uma boa relação no casamento, com consciência, promove uma gestação boa, um parto tranquilo, um bom puerpério e, naturalmente, uma boa criação e educação dos filhos, e a jornada desses filhos por essa vida passa a ser plena. Uma jornada saudável, com prosperidade e com abundância. É isso, gente. Obrigado a vocês que participaram da live. Gente, tchau!